Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Neste dia do Senhor, domingo, desafiados por tantos descompassos na sociedade, convocados a participar na sua reconstrução com sabedoria e voz profética, mostrando corajosamente os enganos de muitos, entre estes os servidores maiores do povo, tomo para nos interpelar, nos iluminar a consciência. Tomo dos comentários sobre os Salmos de Santo Ambrósio, que ele comenta ao dizer que o próprio Senhor Jesus quis que só Moisés, mas não sem Jesus, subisse ao monte para receber a lei. Também no Evangelho, entre seus discípulos, somente a Pedro, Tiago e João revelou a glória de sua ressurreição. Quis assim que seu ministério permanecesse oculto e recomendava frequentemente que não falassem logo a ninguém das coisas que viram. Com isso, evitariam que alguém mais fraco, cujo espírito vacilante não pudesse aurir a força das coisas sagradas, viesse a se escandalizar. Quando se proclama o testemunho da ressurreição, aceita-se o ministério dos servos, mas quando se lhe manifesta a glória do Senhor ressuscitado, oculta-se o esplendor dos servos. De fato, o sol ao nascer obscurece as próprias estrelas e suas luzes desaparecem todas sob o sol que ilumina o mundo. Por conseguinte, como poderiam ser vistas as estrelas humanas sob o eterno sol da justiça naquele fulgor divino? Onde estão aquelas luzes que brilhavam ante nossos olhos como algo maravilhoso? Todas as coisas são trevas em comparação com a luz eterna. Outros se apressam em agradar a Deus com seus serviços, mas só este é a verdadeira e eterna luz que o Pai se compraz. Nele está o meu agrado, para que seja meu tudo o que ele fez e tudo o que eu fiz seja como razão considerado obra do Filho. Ouvi-o dizer, eu e o Pai somos um. Não disse, eu e Moisés somos um. Não disse que participava com Elias da glória divina. Por que preparar 3 tendas? Ele não possui uma tenda na terra, mas no céu. Os apóstolos ouviram e caíram atemorizados. Aproximou-se o Senhor, ergueu-os e ordenou-lhes não dizer a ninguém o que haviam contemplado. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia, este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Esta recomendação é importante para nos mostrar que a glória se conquista, mas se conquista pela força da oferta que se faz de si. Por isso Jesus toma Pedro, Tiago e João, leva-os a uma montanha, a um lugar à parte, e se transfigura diante deles. Rosto brilhante, roupas fulgurantes, brancas como a luz. Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus para nos lembrar a força da lei e da profecia. E Pedro se encanta e diz, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando veio do céu, da nuvem, uma voz que dizia,
Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Este é o nosso desafio, escutar o Senhor. Escutamos a nós, nossos interesses, nossas coisas, nossas ideologias, nossos interesses partidários, nossos interesses gananciosos. Este é o desafio posto no tempo da Quaresma para que nós possamos de verdade assumir o compromisso com a vida, escutar o Senhor. É um exercício. Os discípulos ficaram assustados, até caíram com o rosto em terra. Jesus, no entanto, disse-lhes: levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos se ergueram e não viram mais ninguém a não ser o próprio Jesus. A preciosa observação dos sermões de São Leão Magno nos adverte quando ele diz que o Senhor manifesta a sua glória na presença de testemunhas escolhidas, tendo como principal finalidade dessa transfiguração afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão voluntariamente suportada não abalasse a fé daqueles a quem tinham sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Mas, segundo um desígnio não menos previdente, dava-se um fundamento sólido à esperança da Santa Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração, que ele também seria enriquecido, e os seus membros pudessem contar com a promessa da participação daquela glória que primeiro resplandecera na cabeça. Sirva, portanto, a proclamação do Santo Evangelho de hoje para confirmar a fé de todos e ninguém se envergonhe da cruz de Cristo, pela qual o mundo foi redimido. Ninguém tenha medo de sofrer por causa da justiça ou duvide da recompensa prometida, porque é pelo trabalho que se chega ao repouso e pela morte à vida. Supliquemos a graça de Deus para esta compreensão e para esta experiência profunda de conversão. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente